O tema da minha palavra hoje é: não se envergonhem do Evangelho. Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Para te lembrar o contexto, lembra que o apóstolo Paulo havia acabado de dizer aqui que os seus trabalhos na Ásia Menor haviam sido concluídos. E, portanto, agora ele estava desimpedido para ir a Roma. E se isso dependesse dele, ele estava pronto, ele estava com alta expectativa, ele estava desejoso de ir àquele lugar. E o motivo, ele vai nos dizer aí no verso 14 e 15, é porque ele se sente tanto devedor de gregos como a bárbaros. Como assim? O apóstolo Paulo tinha pego algo emprestado com os romanos? É claro que não, porque ele nunca esteve lá. O que ele está dizendo é que essa dívida se trata do Evangelho, que ele recebeu o Evangelho não para ficar com ele, mas para anunciar a outros. E nós entendemos então na última mensagem que essa é uma dívida não apenas do apóstolo Paulo, mas todos nós somos devedores. Todos nós recebemos o Evangelho para propagar, para anunciar a outros, como também é mandamento do Senhor. Aqui no verso 16 e 17, ele vai dizer que ele não se envergonha dessa mensagem, porque ela é o poder de Deus para a salvação, que através dela nós podemos encontrar justiça de Deus pela fé. Então o que Paulo realmente está dizendo aqui é que ele considera uma honra máxima proclamar essa preciosa e essa gloriosa mensagem a outros. Mas, obviamente, nós não conseguimos entender a grandiosidade dessa declaração se nós não compreendermos um pouquinho do contexto histórico a qual o apóstolo Paulo diz isso: não me envergonho do Evangelho. Ora, ele tinha dito isso durante o Império Romano, o poderoso Império Romano. Lembra? O Império Romano foi um dos mais poderosos de sua época, que fez grandes conquistas, que se expandiu por territórios afins. E o que eles valorizavam? Quem eram os romanos? Ora, os romanos eram pessoas que valorizavam o poder, que valorizavam a força, que valorizavam a conquista, que estavam em busca de glórias superiores, dos louros e aplausos da capital, da metrópole da época, os cidadãos romanos. Eles queriam provar o seu valor, não apenas para os seus concidadãos, mas também para todo mundo. E eles estavam conseguindo. Eles estavam conseguindo demonstrar o seu poderio, a sua superioridade sobre as outras nações. Então, quais são os motivos que poderiam levar o apóstolo Paulo a se sentir tentado a se envergonhar dessa mensagem que ele carregava? E é o nosso primeiro princípio aqui. O primeiro é que o Evangelho está centrado na cruz de Cristo. Eu acabei de escrever para vocês quais eram os valores do Império Romano: o poder, a conquista, a glória, a demonstração de força, a expansão territorial, o seu poder bélico, a sua tecnologia, as suas estradas pavimentadas, os seus muros, a sua linha de saneamento. Esses eram os romanos. Os romanos achariam muito cômico um judeu, fabricador de tendas, indo à sua cidade, anunciar uma mensagem que se baseava em outro judeu que morreu crucificado. Isso seria de fato muito engraçado para um cidadão romano daquela época, porque não havia demonstração de poder. Isso para eles era fraqueza, porque os romanos não tinham nenhuma apreciação especial pelos judeus. Afinal, eles dominavam sobre os judeus. Israel, neste momento aqui, estava sobre o tacão do Império Romano. Estava sob o seu domínio. Mas segundo motivo, porque a cruz não era motivo de glória. Pelo contrário, era motivo de vergonha. E é totalmente contra os valores romanos. Era motivo de humilhação, de escárnio. Eu sei que hoje a cruz é um símbolo bonitinho, usado por muitos cristãos em seus colares, pulseiras, anéis, e tem alguns até que tatuam em si. Mas eles não entendem o que isso significa. Eles não entendem o que era a cruz na época de Paulo, na época de Jesus.
era motivo de depreciação, era motivo de humilhação, de escárnio, de chacota, de riso. Era algo repugnante para os humanos, pois para eles era uma pena capital aplicada aos piores dos malfeitores. Então imagine você, habitando na grande metrópole daquela época, e chega um homem dizendo: eu tenho uma mensagem para vocês, essa mensagem é poderosa, essa mensagem é gloriosa. E você perguntaria: qual é a mensagem, ó judeu? Ele diria: Cristo crucificado. Você provavelmente cairia em gargalhada, dizendo: ora, isso não representa o que nós estamos buscando. Pelo contrário, o que você chama de poder, nós chamamos de fraqueza. Nós não queremos isso. Nós não queremos. Para os romanos, era algo repugnante. Quando Crasso, general romano em 71 a.C., sobe para combater alguns fugitivos, alguns gladiadores, alguns bárbaros, liderado por Espartacus, após vencê-los, o que ele faz? Ele pega 6.000 desses escravos e por 200 quilômetros os crucifica na via Ápia de Capua. Ou seja, ele queria causar terror. Ele queria mostrar o declínio daqueles que se revoltaram contra o grande e poderoso Império Romano. Ele queria causar humilhação. Ele queria demonstrar a sua glória, a sua pompa, o seu glamour. É por isso que Crasso, esse general romano, que depois foi eleito procônsul, fez isso. Então não havia beleza, não havia formosura, não havia graça e um carpinteiro judeu crucificado. Mas então Paulo chega e vai dizer que anuncia esse evangelho. Ora, ele poderia se sentir tentado diante dessa grande nação, ficar com vergonha da mensagem que ele carregava, ficar com vergonha de anunciar o evangelho. Porque os romanos seriam muito bem capazes de entender a ambição de Júlio César, alguns anos antes, de subir para a Gália e conquistar aquele lugar habitado por bárbaros. Mas eles não poderiam entender alguém saindo da Ásia Menor e indo até eles para anunciar essa mensagem. Não era nada ambicioso, não era nada glorioso, não causava terror, não demonstrava força. Pelo contrário, era algo realmente inconcebível, era desprezível aos olhos. Sim, o evangelho era loucura. Loucura. Não é diferente hoje, irmãos. A mensagem da cruz sempre foi vista com desdém, quer pelos judeus que habitavam em Roma, quer pelos próprios gentios. A mensagem da cruz, ela nunca foi tão popular. Olha o que vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22 e 23. Pois enquanto os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é um motivo de escândalo para os judeus, e absurdo para os gentios. Essa palavra absurdo poderia também ser entendida como loucura. Uma coisa sem lógica. O evangelho, ele era a resposta, tanto para aqueles judeus cegos, buscando poder, buscando sinais, quanto para aqueles gentios, que baseavam toda a sua sociedade na sabedoria, no conhecimento e no poder. Porque o próprio Deus, o próprio evangelho, é poder e sabedoria do Senhor. Mas veja como nada mudou. Em qualquer época onde o evangelho foi pregado com fidelidade, ele sempre gerou oposição, ele sempre gerou desprezo, ele sempre gerou o escárnio dos ímpios. E é por isso que muitas vezes eu e você, não entendendo a importância dessa mensagem, nos sentimos envergonhados de proclamá-la. Nós nos calamos, nós nos fechamos para as oportunidades. Porque experimente pregar o evangelho genuíno à sua família, lá no seu trabalho, lá na sua escola, e você receberá uma chuva de críticas. E quem quer críticas? Nós não queremos parecer retrógrados. Pelo contrário, às vezes nós queremos mostrar que nós cremos em Cristo, mas também podemos acompanhar o ritmo deste mundo.
Mas o que a Bíblia vai dizer é totalmente o contrário. Romanos 12:2. E não vos amoldeis ao presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas veja como muitas vezes nós queremos nos amoldar. Olha, eu sou crente, mas é o seguinte, eu não sou esse crente bitolado, religioso, fanático, não. Eu sou igual a vocês. Experimente viver o Evangelho. Lá no seu trabalho, ser honesto. Fazer o seu trabalho como deve ser feito. Chegar no horário. Sair no horário. E sabe do que chamarão? Puxa saco do patrão. Ah, isso daí está com algum interesse. Excluso. Experimente fazer isso na sua família. Olha, eu sinto muito, você é bem-vindo à minha casa, mas aqui não entra bebida alcoólica. Também não pode fumar, porque eu não quero meus filhos expostos a isso. Eu creio que isso faz mal para você também. Experimente fazer isso. Você certamente perderá algumas amizades. Você certamente se distanciará de alguns familiares. Certamente você não será mais convidado para as festinhas da família. Você será o crente chato. Eu estava vendo um vídeo, que está se tornando popular na internet, está viralizando, que é de um programa de reality show que tem lá no Raul Gil. É um rapazinho chamado Samuel, você já deve ter visto esse vídeo, que ele só canta, acho que música gospel, E um dos jurados se incomodou com isso. Ele disse, olha, eu gostaria muito de ver você cantar outras músicas. Eu realmente não gosto dessa segregação de que crentes fazem, de que crente só canta música de Deus e não canta mais música secular. Eu não gosto disso. Eu gostaria de ver você falar sobre o amor, porque Deus é amor. E aí, o rapazinho volta na outra semana e canta uma canção chamada Fidelidade, onde basicamente a canção vai dizer, olha, eu não vou dividir a minha adoração. O meu coração é exclusivo. Irmãos, isso foi retratado em um louvor, em uma canção, em reality show, para todo o Brasil ver. Você acha que ele não correu risco? Que ele não atraiu para si a antipatia daquele jurado? Certamente. Mas não apenas quando nós cantamos a respeito de Deus, mas quando nós vivemos e pregamos a respeito do Evangelho, nós também encontraremos pessoas assim. Ouse dizer apenas para o seu vizinho, aquele famoso bom cidadão, bom pai, bom marido, bom funcionário, bom vizinho, que faz caridade, que se ele não crer na obra de Cristo, ele vai para o inferno. Mas, se aquele bandido preso lá no Bangu, crer em Cristo, ele irá como uma bala para o céu. Experimente dizer isso, que as obras daquela pessoa, a bondade dela para Deus é como um trapo de imundícia, que não redundará em peso de glória, pelo contrário, testemunhará no dia do juízo contra ela. Tente dizer isso. Mas aquele bandido que cometeu as maiores atrocidades, como aquele ladrão na cruz, se crer em Cristo, ele irá para o céu, estará com o Senhor, mas aquele seu vizinho bom cidadão estará no inferno em tormentos. Ora, é capaz desse vizinho olhar para você e falar, que loucura é essa? Você ficou doido? Você perdeu os seus parafusos? Como você pode me comparar com aquele bandido, aquela pessoa horrenda? Como você pode ainda dizer que o que eu estou fazendo, a minha honestidade não vale nada diante de Deus? Mas a fé daquele malfeitor vale mais. Provavelmente ele vai te expulsar aos pontapés. Eu não quero mais falar com você, se afaste de mim. Você está louco, a religião está te cegando. Continue assim, você vai ver onde você termina. Isolado, sozinho. Então veja, como a mensagem do Evangelho, ela sempre foi escândalo, ela sempre foi loucura. Alguém essa semana mandou um zap, dizendo o seguinte, pastor, a Congregação Cristã do Brasil aderiu banheiros para pessoas que se identificam contra o sexo. Qual a posição da Resgatar? Isso é pecado. Mas chega uma pessoa aí, pode usar o banheiro masculino, se for homem, pode usar o banheiro feminino, se for mulher. Aqui é Bíblia. Mas se a pessoa não quiser, vai ser convidada a se retirar.
Dura essa mensagem? É. Mas Deus ele não abre mão dos seus valores. Mas muitos, pela impopularidade que o Evangelho causa, têm aberto mão daquilo que a Bíblia estabeleceu como princípios. Homem é homem, mulher é mulher. Não somos nós que temos que tomar a forma do mundo. A forma deste mundo caído é este mundo que tem que olhar para nós e nos ver como sal e luz e se amoldar ao que nós estamos pregando. Mas quantos têm coragem de levantar essa bandeira e dizer, aqui a Bíblia reina? É mais fácil abrir uma exceção. É mais fácil construir um banheiro. É mais fácil, deixa, ninguém vai perceber, está vestido como mulher. Deixa usar. Jesus é amor, Deus é amor, nós também somos. Não, isso não é amor. Isso é a mais alta expressão de repúdio a essas pessoas. Amor é dizer o seguinte, você está em pecado, você é aceito aqui, mas o que a Bíblia diz é que Deus ele pode mudar a sua vida, que você precisa estar disposto a uma transformação, e Deus tem o poder para isso, porque você não nasceu assim. Isso é amor. Provérbios vai dizer que mentirosos são os beijos de quem odeia, mas fiel às feridas feitas por quem ama. Imagine que você vai ao médico, e ele diga a você, olha, você está com câncer, a sua situação é terrível. Isso será realmente amargo, difícil de se engolir, talvez estrague o seu dia. Mas essa é a atitude de amor daquele médico por sua vida. Se aquele médico ele maqueia, ele fala, olha, toma um Tilenol, toma aqui um dipirona, eu vou te passar um sorinho na veia, vai para casa e descansa. Aquele médico te condenou à morte. Você pode sair dali todo feliz, saltitante, achando que nada está errado. Mas está. Você vai morrer. É por isso que a impopularidade de um Cristo crucificado tem levado muitos pregadores a apresentarem uma mensagem a gosto dos incrédulos, a gosto do cliente. O que você gosta? Eu gosto de usar esse banheiro. Vai lá, pode usar, não tem problema. O que você gosta? Eu gosto de estar na igreja, mas eu gosto também de viver no mundo. Vai lá, não tem problema, Deus é amor. O que você gosta? Eu gosto de me unir com meus parentes, fazer uma baguncinha. Não tem problema, Cristo te ama assim. Irmãos, aqueles que são nascidos de Deus não vivem habitualmente na prática do pecado, porque o que está nele é a divina semente, e este não pode ver pecando. A diferença do crente é que ele não tem mais prazer no pecado, embora muitas vezes ele escorregue. Mas hoje qual é a mensagem que tem se popularizado? A mensagem da autoajuda, a mensagem coaching. Olha, você é precioso mesmo, Deus te ama, você é maravilhoso, você é o centro do universo. Deus, não, esse Deus irado, isso é coisa do Antigo Testamento, é coisa de crente bitolado, não acredita nisso, não esquece isso. Deus te ama, do jeitinho que você é. E você sai dali se sentindo amado para a lama do seu pecado. E você deita e rola ali. E acha que está tudo bem. Esse negócio de que você não pode o que você quiser, isso é mentira, rapaz. Onde está escrito isso? Você pode conquistar o que você quiser. Você pode tudo. Declare, proclame, dê ordem em Deus. Bote ele para se submeter a você. Ele é seu servo, rapaz. É forte dizer isso, né? Mas muitos, ao invés de estarem servindo ao Senhor, querem fazer do Senhor seus servos. Eles não querem se enquadrar na vontade de Deus, mas querem enquadrar Deus à sua vontade. Essa mensagem dada a gosto do cliente, que tem conduzido muitos à perdição. Levado pessoas a passos largos para o inferno. Tem anestesiado pessoas para os seus pecados e destruído a vida de inúmeras pessoas. A mensagem de Jesus ela sempre foi resumida em arrependei-vos, irmãos. Mas isso não é popular. Isso não causa muitas vezes admiração. As pessoas não gostam muitas vezes de chegar aqui, o pastor olhar no fundo dos seus olhos e dizer, arrependa do seu pecado, mude de vida. Esse seu estilo de vida é mundano, é perverso, não agrada a Deus.
está em pecado, irmão. Volte-se para Deus. A ordem de Jesus é: negue-se a si mesmo. Você ainda vive demais para as suas vontades. Você ainda dá prioridade demais para os seus sonhos. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz. Não é bom de se ouvir. Meu irmão, o seu Deus está sendo o seu trabalho. Será que você não percebe? Minha irmã, o seu Deus está sendo o seu filho. Meu irmão, o seu Deus está sendo o dinheiro, o entretenimento, a internet. Se arrependa. Coloque Deus em primeiro lugar. Tomar a cruz é o que nós precisamos. Porque um evangelho inofensivo também é um evangelho inoperante. É um evangelho que não muda a nossa vida em nada. Que nós passamos anos dentro da igreja e nada acontece na nossa vida. Portanto, ou essa mensagem, ela te afasta do pecado, ou mais cedo ou mais tarde, meu irmão, não se engane, o pecado te afastará dessa mensagem. É assim que funciona. Qual o resultado da pregação centrada na cruz de Cristo? Simples. Lembra quem eram os romanos? Lembra qual era o histórico deles? Pessoas perdidas. Lembra quem era o Império Romano? A maior potência de sua época. Agora, onde está Roma? Onde está esse império glorioso? Eu te digo, sepultado sob os escombros do passado. Mas eu estou aqui hoje, trazendo para você a mensagem que Paulo pregou lá. O evangelho permaneceu. A mensagem que era desprezada pelos romanos, que talvez seria motivo para vergonha, ela permanece viva até os nossos dias e edificou o império ainda maior que os dos Césares da sua época. Muito mais amplo e poderoso do que Nero já fez. Por isso, meu irmão, não se envergonhe do evangelho. A palavra de Deus é o que tem permanecido na história. Ela tem sido perseguida, retalhada, mas ela permanece de pé. Qualquer outra coisa que você colocar a sua esperança, a sua expectativa vai ruir, mas o evangelho permanecerá. Não se envergonhe, continue crendo, continue pregando. Sim, às vezes nós iremos colher algumas consequências por causa dessa mensagem, mas sempre foi assim. Alguns de nossos irmãos colheram a morte. Lembra João Batista? Não te é lícito, Herodes, tomar a mulher do teu irmão. E por conta disso, ele foi decapitado. A sua cabeça foi entregue em uma bandeja para a esposa de Herodes. O evangelho te custa tudo. Tudo. Segundo princípio. Segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo poderia se envergonhar de carregar essa mensagem do Cristo crucificado. É porque a mensagem do evangelho nunca foi popular. Nem na época do apóstolo Paulo, nem em nossa época. Olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo número 1, do verso 18 ao 21. Pois a palavra de Deus, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ele repete o que ele vai dizer aqui em Romanos. A palavra de Deus, eu não me envergonho dela, porque ela é o poder de Deus. Ele continua. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação,
ou pela loucura da pregação. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Que os ímpios, que os gregos, que os romanos, que aqueles que se gloriavam por emanar o conhecimento ao mundo com suas filosofias e hipóteses a respeito do universo, mesmo assim, eles não conseguiram entender, chegar à resposta que aqueles que creem na pregação chegam, que Deus é o autor e consumador de tudo. Por exemplo, eles não puderam dar resposta ao que acontece após a morte. Hã? O que acontece após a morte? Aristóteles, se eu não me engano, um proeminente filósofo da sua época, ele cria que você voltava, ou você ia para o mundo real, o mundo das ideias. Que na verdade esse corpo ele não morria, que ele era imortal. Ok? Passou raspando. Só tem um probleminha. Ele não voltou de lá para contar se isso é verdade. Como é que você pode colocar a sua vida, embasar a sua vida em uma crença que não foi comprovada? Dar um tiro no escuro e torcer para acertar o alvo. Não é possível. Então Paulo ele vai dizer, Deus destruiu a sabedoria dos sábios e anulou a inteligência daqueles que se julgavam inteligentes. Eles não conseguiram, mesmo instruídos como se julgavam, chegar ao conhecimento de Deus. Porque o que é a filosofia? A filosofia é o homem, através apenas do seu raciocínio humano, tentando dar resposta a nós. O que é o Evangelho? É Deus, através de uma mensagem divina, entregue ao seu povo, revelando tudo que acontece ao nosso derredor. Então Paulo, ele iria para este lugar, esse antro de pessoas orgulhosas, de pessoas arrogantes, prepotentes, cheias de si, com uma concepção de detentores do conhecimento. Paulo iria chegar ali, naquele centro cultural, e dizer, a mensagem que trago é de Cristo crucificado. Ele sim, é aquele que tem resposta a todos os questionamentos humanos. Paulo iria chegar na sede do poder mundial e dizer, o que vocês creem não é correto, é errado. Vocês estão tateando no escuro, mas eu vos trago luz. Não, os romanos não ficariam maravilhados. Eles não aplaudiriam o apóstolo Paulo. Eles não o colocariam em um pódio para defender a sua mensagem. Eles não fariam isso. Eles o desprezariam. E eles o desprezaram, como a Bíblia declara. Veja que nossa época, hoje muitos são assim, aqueles que se dizem sábios, eles desprezam o conhecimento de Deus, descrito na palavra. O que eles vão falar a respeito da Bíblia? A Bíblia é ultrapassada, é um conto de fadas, é uma fábula. Veja como o homem da nossa época ele não consegue entender o óbvio. Para o homem moderno, para os sábios de nossos dias, uma bactéria em Marte é vida. Mas um embrião no ventre é apenas um amontoado de células. Veja como o homem moderno, o sábio de nossos dias, é loucura que ele crê. Ele crê que é mais lógico a explosão gerar ordem do que um ser inteligente estabelecer a ordem em todo o universo. Você diz, olha, eu creio que de fato Deus, Ele criou todas as coisas. Deus é um ser superior e inteligente, é magnífico e excelso, e Ele estabeleceu toda a ordem em cada universo. Ele vai dizer, não, o que criou tudo isso aqui foi uma explosão. Tem lógica isso para você? Imagina o seguinte, você chega aqui e tem um bolo, aqui. Pastor, mas que bolo gostoso, quem trouxe foi a Xanda. Eu falo, rapaz, você não vai acreditar se eu te contar. Nós chegamos aqui, e quando nós vimos, um caminhão veio em alta velocidade, bateu contra o poste e explodiu. E na explosão,
tinha farinha de trigo, tinha óleo, tinha ovos, tinha fermento, tinha leite, tinha chocolate, tinha leite condensado. E explodiu. E tudo isso foi se misturando e virou esse bolo. Ele caiu exatamente aqui. Então nós chegamos e estava aí o bolo. O que você diria? Pastor, o senhor está bem? O senhor dormiu bem? O senhor está se mantendo santo? Não está fumando nada diferente não? Está lendo a Bíblia em vez de cheirar a Bíblia, né, pastor? Isso seria loucura. Mas para muitos hoje, isso tem mais lógica do que dizer que um ser inteligente criou todas as coisas. Mas mais, eles vão crer o seguinte: olha, você desenvolveu lá de uma ameba também. Como foi isso? Não sei, um dia tinha uma ameba lá, e ela foi desenvolvendo e se multiplicando, e houve ali uma mistura química, e que desencadeou uma reação que foi gerando o planeta Terra, enchendo de água, e da água saíram os primeiros seres vivos, e virou macaco, e aí... Tá aí você hoje. Vocês vão dizer que, né, a sua bisavó era chita, né? Era um macaco. O próprio Darwin, irmãos, vai dizer que o maior problema da sua teoria é porque ele não encontra esse elo perdido, não há. Mais, através de todos esses anos de observação, você não viu um cachorro se transformar em um elefante. Não, o que há, às vezes, são pequenas mudanças e adaptações geográficas. Mas evolução é isso, uma coisa se transformar em outra. Isso para eles é inteligência. Isso é rotado nas faculdades como erudição. Os romanos poderiam perguntar: nós temos poder político, Paulo. Nós somos a maior nação. Paulo, nós temos fama. Nós temos riqueza, prestígio, conhecimento, filosofia. E você vem me trazer essa mensagem de um carpinteiro que morreu crucificado para lá com essa pregação. É o que muitos fazem hoje. Mas Paulo não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Você já assistiu aquele filme Deus Não Está Morto? Eu acho que retrata bem o que eu estou falando aqui. O primeiro, onde o jovem entra para a faculdade, e em uma das aulas, lá não me lembro qual, o professor ele entra todo arrogante e diz: olha, a primeira coisa para a gente começar a se dar bem, para a gente não ter poder, para a gente não ter problemas no ano letivo é o seguinte: tá vendo essa folha em branco? Eu quero que vocês escrevam: Deus está morto. E aí todo mundo rapidamente escreve ali: Deus está morto. Só um crente de verdade, ele diz: não, eu não posso, eu não vou. E por conta disso ele é convidado, não porque havia interesse em conhecer sobre a sua fé, mas para virar motivo de chacota na turma, a defender a sua fé. E ele o faz. Ele o faz cabalmente toda vez que é chamado. A sua namorada: o que tem? Isso não reflete o que está no seu coração. São só palavras. Ele diz: não, não é assim. Eu não posso fazer isso. O filme realmente é espetacular. Ele consegue demonstrar, através da lógica, como o nosso Deus criou tudo, fez tudo e é soberano sobre tudo. E bem-aventurado aqueles que creem nele. É espetacular o filme, se você não assistiu, assista. Quantos de nós somos assim? Eu não estou negando a Jesus. Eu só não estou dizendo que eu sirvo a Ele. Isso não quer dizer que eu não amo. O que importa é meu coração. Mas, meu irmão, a boca fala do que o coração está cheio. As nossas atitudes expressam exatamente aquilo que está no nosso dentro, está dentro de nós. Mas o que os intelectuais vão dizer? Bíblia é conversa para boi dormir. É instrumento para pastor ladrão arrancar dinheiro do povo. É perca de tempo. Stephen Hawking ele disse o seguinte: a religião é o conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Esses fanáticos estão com tanto medo do que acontece no pós-vida,
que eles se apegam com forças e se enraizam na religião. É só mais uma fábula, é só mais um conto que traz uma falsa esperança para eles. Deixe-os, são crianças assustadas com medo do escuro. John Lennox, ele vai responder, um grande apologeta, a Scheverhaugs, dizendo: ateísmo, de igual modo, é um conto de fadas para pessoas que têm medo da luz. Para aqueles que não querem abrir mão do seu orgulho, da sua arrogância, para aqueles que não querem dizer em alto e claro som: eu estava errado, eu criei a vida inteira errado. A Bíblia é a verdade, não apenas sobre o céu, mas sobre toda a existência. A fé cristã, irmãos, é a única verdadeira, sabe por quê? Porque ela pode ser investigada. É isso que Lucas vai dizer no capítulo número 1. Ele vai dizer que ele se propôs a fazer uma narrativa de fatos que se realizaram entre nós. Ou seja, aquilo poderia ser investigado, pois havia centenas de testemunhas, havia rastros. Você poderia chegar a conclusões meramente lógicas. Que Jesus pisou ali, morreu, ressuscitou. Afinal, quem mente, mente visando obter alguma vantagem. Qual foi a vantagem que os apóstolos tiveram? Pelo contrário, cristãos aos montões foram jogados no Coliseu Romano para servir de entretenimento para aqueles que zombavam de sua fé. Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja, ou seja, custou caro para se defender isso. Então não é mentira, é verdade. Mas não se engane, ao se colocar na brecha para defender essa mensagem, você também será perseguido. A Bíblia vai dizer que todos que querem viver piedosamente padecerão em perseguições. É assim que funciona. Paulo poderia se sentir envergonhado. Peraí, eu vou para o centro cultural falar de Jesus que morreu de uma forma horrível crucificado, dizer que nele está o poder para a salvação de judeu e também de gentil. Ele poderia se sentir envergonhado, mas ele não o fez, porque ele sabia da eficácia do Evangelho. Terceiro e último princípio: o Evangelho não promete uma vida boa aqui. A mensagem que Paulo pregava não apenas era impopular, como não havia até o presente momento trazido benefício algum ao apóstolo Paulo. Pelo contrário, o Evangelho havia colocado sobre ele muitas dificuldades. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, vai dizer o seguinte: Paulo já havia sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, enxotado de Tessalônica e Bereia, chamado de tagarela em Atenas e taxado de impostor em Corinto. Qual a vida boa que o apóstolo Paulo levou? Ele, neste momento, estava prestes a enfrentar prisões e o próprio martírio. Isso não combinava nada com os valores romanos. Veja se não seria uma grande tentação Paulo dizer: eu não vou levar essa mensagem. É claro que seria. Imagine você lá na sua empresa. Só gente lá perverso, ímpio. Mas você se levantar e dizer: eu sou crente. Eu faço isso, também eu preciso de dinheiro, mas em primeiro lugar porque eu amo a Deus. Bora beber? Bora pra farra? Não posso, não quero, porque sou crente. Bora sair por aí? Dormir com qualquer uma? Não. Estou me guardando para o casamento. Experimente fazer isso. Hoje há uma propaganda moderna que diz o seguinte: venha para Jesus e só coisa boa irá acontecer na sua vida. Isso é um engano tremendo. Não é assim. Lembra os outros apóstolos? Como é que eles morreram? Como é que foi a sua vida? Uma vida de perseguição, pobreza, humilhação e solidão. Mas eles dizem: não, servir a Cristo é um mar de rosas.
é maravilhoso, e eles romantizam aquilo que nunca foi romântico. Aquilo que sempre envolveu grande empenho, esforço e sofrimento daqueles que decidiram professar sua fé em Cristo Jesus. Afinal, o símbolo da nossa fé não é um buquê de rosas, é uma cruz, um lugar de humilhação, sofrimento, escárnio. Irmãos, a sua própria vida, a minha própria vida, a vida de nossos irmãos testemunham que o Evangelho, ele não nos promete uma vida boa aqui. Quantos de nós temos sofrido? Às vezes com problemas no casamento, com os filhos, financeiros, acarretado com doença. Acabamos de abrir o culto orando por uma amada irmã que está enferma. Mas você olha para o ímpio e parece que nada lhe acontece, parece que tudo está dando certo. E você se pergunta, onde está aquilo que me foi prometido? Quando me chamaram para comungar desse Evangelho? Onde está a vida boa? O ímpio, ele tenta ao Senhor e prospera. Eu estou aqui sofrendo. E cada dia que passa, só aumenta. Cadê as benesses que me foram prometidas nessa mensagem? Paulo não tinha uma vida boa. Era uma vida de sofrimento. A semelhança de Jesus Cristo. Era um homem de dores. Mas então por qual motivo Paulo ainda insistia em dizer: eu não me envergonho do Evangelho? Mas você está sofrendo, mas eu não me envergonho do Evangelho. Porque primeiro, o Evangelho é uma mensagem divina. A mensagem que ele estava pregando não foi dada por nenhum imperador, não foi dada por Nero, não foi deixado por algum filósofo, era uma mensagem divina dada pelo Filho de Deus. E por que isso é importante? Porque homens mentem. Quer uma prova? Vou dar só uma dica. Picanha. Já está comendo? Não, né? Eu estava vendo que a Petrobras já perdeu 1,5 bilhões, ou milhões de reais, bilhões. O que seria suficiente para dar o tão prometido aumento do Bolsa Família, ou Bolsa Brasil aí. Homens mentem. Homens fazem de tudo para chegar ao poder. Mas Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta. E era nisso que Paulo se apegava. Como ele vai dizer a Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Portanto, ele não se envergonhava do Evangelho, insistia em pregar, porque essa mensagem não era humana, mas divina. Segundo, porque o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. Que boa notícia? Que Deus providenciou um meio de salvação. Que na cruz de Cristo, naquele momento de humilhação, agonia e repúdio, a justiça de Deus e o seu amor se uniram. E isso tornou possível que eu e você estejamos aqui hoje. E isso tornara possível que aqueles gentios fossem salvos da condenação eterna e da ira vindoura. Ou seja, agora, a mensagem da cruz estava acessível a gregos e judeus. Hernandes Dias Lopes, mais uma vez comentando esse texto, vai dizer que o Evangelho é tão amplo a ponto de oferecer salvação a todos os homens. E ao mesmo tempo tão restrito ao ponto de salvar apenas os que creem. O Evangelho alcança todos os homens sem exceção, mas não todos os homens sem exceção. Olha que maravilhoso isso. Porque você poderia dizer, se o Evangelho é tão poderoso, por que algumas pessoas vão para o inferno? Por esse motivo. Porque ele pode alcançar todos os que creem, todos aqueles que hão de crer, sem exceção. Ele é suficiente, sem exceção, mas não sem exceção. A condição é que se creia em Cristo, que se coloque a sua fé em Jesus Cristo. Não é isso que diz lá no famoso versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo a condição aqui? Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação é alcançada única e exclusivamente pela fé no Cristo crucificado.
É por isso que Paulo anuncia. Porque está acessível a todos, você não precisa fazer nada, apenas crer. E aquele que proporcionou motivo para que sejamos salvos, e aquele também que infundirá fé ao nosso coração, para que possamos crer. E por último, que ele até vai dizer no verso 16 também, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus é onipotente. E portanto, o Evangelho também, pois Deus e sua palavra são logo, ele é capaz de dividir juntas de medula, separar espírito de alma. Jeremias, ele inclusive vai dizer que a palavra do Senhor é como fogo e martelo que esmiuça a rocha. Sim, não há coração tão duro que não possa ser quebrantado pelo Evangelho. Não há coração tão petrificado que não seja capaz de ser alcançado pela essa poderosa mensagem e tirado dali e colocado no lugar um coração de carne, sensível a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Esse é o poder do Evangelho. Não é um poder destrutivo, mas é um poder salvador. E qual é o resultado final da pregação dessa mensagem? Está aí no verso 17, que nós não vamos estudar hoje, mas vamos passar. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, eu finalizo aqui dizendo o seguinte, que o Evangelho não apenas produz uma fé salvadora, mas também uma fé santificadora. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho viverão pela fé no Evangelho. Lembra quem eram os romanos? Idólatras, imorais, maliciosos, malignos, caluniadores, arrogantes, sem misericórdias. Mas quem eles se tornaram? O oposto disso. E por quê? Porque aquele Evangelho que nos alcança para nos salvar é o mesmo também que gera santificação em nós. E quem foi transformado pelo Evangelho, ele vai viver por ele. Deus fez assim com os romanos. Quer algo mais empírico, mais tácito? Sua vida. Faz uma retrospectiva não apenas para se sentir acusado, mas de quem você era. O que você já fez. As coisas que ninguém sabe que está aí, ó, guardado. Só você e Deus sabe. Toda a imundícia que já passou aqui dentro. Mas Deus um dia, Ele te salvou e Ele tem te santificado. Pela fé, nós temos a cada dia progredido em santificação. A cada dia o pecado ele tem deixado de exercer poder sobre nós. O justo, ele é salvo pela fé. Ele vive pela fé, ele vence pela fé, e ele caminha de fé em fé, como está escrito. É por isso que, ao invés de se envergonhar dessa mensagem, Paulo, ele considera a mais alta honra poder pregá-la. E nós também deveríamos considerar isso. O Evangelho não é uma mensaginha de quinta categoria que é pregada pelo pastor todo domingo, não. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a minha vida, mas não apenas a minha vida, a vida de todos aqueles que me rodeiam. Ele é poderoso para quebrantar os corações mais duros e para dar salvação gratuitamente naqueles que creem. O Evangelho é poderoso para me transformar em amigo de Deus e me dar a justiça que eu preciso para alcançar a vida eterna. O Evangelho é poderoso não apenas para me levar para o céu, mas para que traga o céu para a minha vida já hoje. Irmãos, eu quero a cada dia fazer do Evangelho esse motivo de grande honra, não apenas porque sou pastor, mas porque um dia essa mensagem me alcançou e a cada dia que se passa tem transformado a minha vida. Por isso, eu não quero me envergonhar do Evangelho, pois a palavra de Deus também anuncia que aquele que se envergonhar do Senhor diante dos homens, um dia o Senhor também se envergonhará deles diante todo o seu povo. Eu quero da boca do Senhor ouvir: servo bom e fiel, me foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Quantos mais o querem?